Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a um episódio do Por Dentro da Rede, a série em que eu converso com grandes nomes do mercado para entender um pouquinho mais sobre ele, das oportunidades que estão por aí, as perspectivas que tem dentro do nosso mercado. Hoje estou muito feliz de receber aqui o Gustavo Pereira, que é o Head de Expansão da Argentum, e veio falar para a gente compartilhar um pouco da sua história, da sua experiência muito ampla no mercado de assessoria de investimentos. Gustavão, obrigado, cara. Muito obrigado por estar participando hoje. É uma grande satisfação ter você aqui. Obrigado, Bruno. Cara, prazer, mais uma vez aí a gente está conversando, né? O quanto hoje tu é um cara referência aí na formação de assessores, né? Que o Espartano aí tem trazido resultados muito importantes para o time. Já tivemos alguns encontros com o time aqui que a galera gostou muito. Nosso projeto Anywhere aí, a galera é teu fã, tem uma galera fazendo a formação aí. Então, cara, prazer enorme poder estar aqui compartilhando contigo e, cara, como tu falou, né? Quem somos nós para ter referência? Mas vamos ter referência nesse mercado, vamos atrás e vamos ajudar a galera a pensar junto aí de como poder fazer mais e melhor e entregar aí resultados exponenciais que façam sentido para todo mundo. Pô, com certeza, Gustavão. Eu te chamei aqui também porque conversei com vários assessores, né, que estão aí no seu time e estão muito felizes, muito satisfeitos. Eu acho que isso é ótimo para todos nós, né, para eles, para vocês, para o nosso mercado. Então a gente tem que reforçar e conhecer um pouquinho melhor vocês. Cara, eu queria. O Gustavo estava me contando aqui, né, que eles estão com mais de 200 assessores, né, agora. É muita história boa para contar, mas eu queria ouvir. E muita referência também, pessoal. Vou perguntar para ele um pouco de performance, o que, que os mais performáticos lá estão fazendo, que eu acho que é muito interessante também. Só que para começar, eu queria, enfim, que você contasse um pouco pro pessoal quem é o Gustavo, como é que você caiu aqui nesse mercado. Conta aí pra gente, por favor. Perfeito. Cara, a minha história ela é um pouco diferente da maioria da galera que entra no mercado de assessoria, entra no mercado de investimentos por um lado, mas parecida por outro, que eu vim no olhar da transição de carreira. A minha primeira formação, a minha primeira graduação é em geografia, e aí, ao Ah, passar do tempo, eu fui estudar desenvolvimento humano. E aí, cara, o Gustavo resolveu fazer uma mudança. Eu estava por volta dos 30 anos e comecei a trabalhar a parte de desenvolvimento humano, cursos, consultoria. Entrei na época para um hospital aqui em Porto Alegre para fazer a área de expansão. E, cara, eu sou cliente da Argentum há mais de 15 anos. E aí, caraca. então, um dia eu fui fazer uma revisão de carteira no escritório, e aí o fundador do escritório, o André Paludo, e o CEO, o Vinícius, me olharam e disseram assim, cara, a XP está nos cobrando em fazer um projeto de expansão. E eu disse, que legal. Você fala, cara, não quer vir trabalhar conosco, entender um pouco desse mercado? Eu falei, cara, eu não entendo nada do mercado, tanto que o André, meu amigo há 15 anos aí, ele que cuida do dinheiro. E eles olharam, cara, exatamente o que a gente quer. A gente quer alguém que não entenda de assessoria. A gente quer alguém que entenda de pessoas. E aí eu entro há 3 anos, fechou agora em abril aí, comecinho de abril, dia 5, com esse olhar de, cara, vamos fazer a expansão da Argento de uma forma diferente, olhando para pessoas. E Entendi. aí, te respondendo melhor a pergunta ainda, né? Cara, o Gustavo é uma pessoa que nunca fez Ancor, né? Mas o Gustavo foi olhar para o mercado de investimentos e, cara, como é que a gente tira o melhor das pessoas? Né? Então, como é que a gente faz aquelas frases que são clichês, mas elas são importantes? Uh, Pessoas certas em lugares certos, realmente essa profissão é para mim. Então, tudo isso eu passei a trabalhar no time, né? Para a galera performar. E aí a Entendi. gente levou um conceito da psicologia positiva que eu passei a estudar nos últimos anos. Então, cara, contando um pouquinho da minha trajetória, aí, cara, eu estudei felicidade no trabalho, engajamento de time, psicologia positiva. Então, todos esses olhares de, cara, onde é que a pessoa realmente trabalha com propósito? Aonde que realmente a pessoa vive esse mercado? E aí a gente tem uma frase que a gente usa muito na Argento, que é a vivacidade. Como é que a gente faz algo com intensidade, com constância, com equilíbrio durante muito tempo colhendo resultados? Né? Então Uhum. a gente criou esse conceito assim para nós de, cara, tem que amar o que faz e ser um lugar legal de trabalhar. Então a gente hoje olha muito para pessoas, né? O nosso manifesto que a gente tem hoje da Argento é esse foco de, cara, a gente precisa olhar para pessoas. Então,
de forma geral, assim, resumindo, o Gustavo hoje é um entusiasta de pessoas e mercado financeiro, porque é um mercado, são dois mercados que me apaixonam hoje, são dois mercados que pulsam em mim. E aí Uhum. uma historinha rápida, assim, até essa é legal e pouca gente sabe, que eu até tenho contado pouco, preciso contar mais. O que me fez entrar para dentro do mercado de desenvolvimento humano foi o palhaço de hospital. Eu passei a fazer trabalho voluntário de palhaço de hospital. E Ah, um que dia eu massa, estava cara. fazendo um curso com o Wellington Nogueira, aí de São Paulo. E, cara, ele tem uma frase mais ou menos assim, que ele diz: Ah, o palhaço saiu do circo e foi para onde a crise é iminente. E um dia estará onde a transformação se faz necessária. E ele está Caraca. dentro da B3. Ele está dentro da B3 falando essa frase. Então, tipo Forte, assim, hein? cara, Boa, hein? nada mais é do que olhar para pessoas, né, cara? E o olhar de estudar palhaço, estudar teatro, veio muito com esse viés do desenvolvimento humano, de olhar para o lado, para como as pessoas se desenvolvem, olhar para como as pessoas falam melhor em público. Eu era um cara tímido e fui para o teatro, fui para o palhaço para me desenvolver a falar em público. E eu acho que o quanto hoje a gente olhar para nossas vulnerabilidades faz a gente crescer. E aí o Gustavo vem para o mercado financeiro e hoje é um apaixonado por esse mercado que a gente vive. E principal, assim, né, cara, desenvolver, performar pessoas, né? Então hoje é o que me move. Cara, que massa, legal, não conhecia. Eu sabia do geógrafo, que você é geógrafo, mas não conhecia a história, muito legal. Eu vou voltar até nessa questão de que você era tímido, porque às vezes muita gente começa na assessoria sendo tímido com esse problema, e hoje você não, eu acho, pelo menos eu não te acho tímido, não sei se você se considera ainda, mas você é bem desenvolto. Só que eu queria antes só perguntar, porque quando alguma coisa destoa, me chama atenção. E Argento, então, tem mais de 15 anos? É isso mesmo? Ou foi modo de Cara, falar? vamos lá, né? É. O escritório Argento tem mais de 15 anos, mas nós Uhum. estamos na XP há 5. Então a Ah, XP sim. antes era um escritório mais voltado à renda variável, e aí a gente era da Rico. E aí quando a XP comprou a Rico, todo aquele processo, a Argento virou, né, um escritório vinculado à XP. Então a gente diz que tinha uma Argento lá do passado e uma nova Argento há 5 anos e uma Argento em expansão há 3 anos. Então a gente brinca que a gente tem três marcos, né? A fundação, a entrada na XP e o start na expansão. Então a gente Massa, é cara. três momentos marcantes da nossa vida Eu, aqui dentro. eu tenho um carinho pela Rico, né? Que eu fiz estágio na Rico já. E foi Legal. ela meio que me trouxe pro mercado, assim, né? Porque eu fiz estágio lá. Eu lembro dos caras falando, apontando assim pro prédio da XP e falando: aquela ali é a nossa maior concorrente, que é a XP Investimentos. Aí, uns meses depois, a XP comprou os caras, né? Legal, mas era uma Nosso empresa mercado é bacana, muito bom. cara, Rico. Era bem legal. Legal. Não, eu pergunto porque assim é difícil, né? Os escritórios, no máximo, em média, assim, a gente vê escritórios aí com 10 anos, 12 anos, os mais velhos, 15 anos é bastante tempo. Massa. Exatamente. E, cara, eu queria saber assim. Bom, eu não sei se a gente falou, né? Vocês ficam em Porto Alegre, você fica em Porto Alegre. Então, não sei se a gente falou. Eu até preciso conhecer Porto Alegre, a gente estava conversando aqui antes, cara. Preciso ir aí conhecer a cidade, deve ser muito massa. Mas eu queria, até depois eu vou voltar nessa coisa do time, do que eu achei bem legal. Eu queria ouvir de você, porque é um cara que entende muito, né? Você brincou que você não tem Ancord, mas independente se você tem Ancord ou não, cara, eu te enxergo como uma pessoa que entende muito desse mercado. Eu queria que você falasse um pouco das oportunidades. Eu imagino que tem uma galera que está assistindo a gente aqui, que alguns já são, beleza, é mais fácil, alguns estão começando. Tem gente aqui, comenta aqui embaixo até, pessoal, quem está namorando o mercado de assessoria, tipo, tá para entrar ou vai entrar. Então, cara, qual que é a sua visão hoje? Assim, eu já falo bastante aqui, eu queria ouvir de você. O que que você enxerga do mercado de assessoria e das perspectivas? Legal, Brunão. Cara, o que eu vejo hoje, tá? Cara, é um dos mercados hoje que, cara, para quem quer trabalhar, para quem gosta do mercado financeiro, cara, é o momento, né? Eu acho que hoje existem muitas perspectivas, muitas portas abertas. E aí, deixa eu só te contar uma coisa, assim, né, que eu acho que faz sentido até tocar. Atualmente, a Argento, a sede física é Porto Alegre,
mas nós estamos em 12 estados do Brasil. Então a Ah, gente criou um projeto chamado Anywhere, que até tem uma galera que faz a formação aí contigo, que é do Anywhere, né? E aí o que acontece? A gente olhou para esse segmento e pensou assim, cara, por que não nós, em vez de abrir um monte de filial física, a gente trazer o conceito do Work from Anywhere? Cara, trabalhe da onde você quiser. Porque a assessoria ela se tornou muito hoje, está na frente do computador. Para te ter uma ideia, nossa sede em Porto Alegre tem 700 metros quadrados, 160 posições de trabalho. Cara, eu recebo 2 clientes por semana. O cara de Porto Alegre, a reunião dele é online. Então a gente criou um modelo, e aí aqui tem uma grande diferença falando em oportunidades, tá? cara, Tem a posso te Manda, interromper? manda, claro, Desculpa. vai, por favor. É porque eu recebo muito essa pergunta. Bruno, dá para trabalhar como assessor de home office? Tá, tá. Mas aí eu vou te trazer um olhar que a Argento criou, tá, Bruno? Cara, Tá. home office é uma coisa. Anywhere é outra. Cara, o que acontece? Por que muito assessor não dá certo no home office? Porque ele se vincula a um escritório que tem simplesmente a cultura de todo mundo estar lá presencial. E aí tu tem 1, 2, 3 assessores que estão em casa. E aí eles viram quase que os patinhos feios. O que a gente fez na Argento? A gente criou um projeto chamado Anywhere, aonde a gente pegou uma equipe e hoje a gente tem um líder que a gente chama de anfitrião na Argento, que até tu conheceu o Douglas, Ah, sim. um BO dedicado, um investor dedicado, uma área de seguridade, assessoria patrimonial dedicada para atender o time Anywhere. Então, o que a gente fez? A gente criou uma célula dentro da empresa para atender o Anywhere. Então, todo mundo que está nessa célula hoje sabe trabalhar nesse formato. Então, a gente sabe que hoje, teoricamente, vamos simplificar, é como se existisse duas Argentos. Eu tenho o Argento presencial e eu tenho o Argento Anywhere. E aqui, inclusive, eu falo em formas de treinamentos diferentes, aqui, inclusive, eu falo em métricas diferentes, mas eu preciso fornecer tanto para o presencial quanto para o Anywhere as mesmas ferramentas. O que a gente fez para dar certo? Transferir todos os treinamentos para online. Cara, hoje mesmo o cara que está presencial no escritório, o treinamento dele é online. Então, o que a gente faz? Eu crio um DNA de todo mundo ter a cultura de trabalhar na frente do computador. Eu crio o DNA para isso dar certo. Então, não adianta eu botar o cara de home office e não dar ferramenta. Então, é mais ou Cara, menos essa a nossa ideia. eu não, você não tinha, a gente conversa muito, mas a gente não tinha falado desse conceito ainda. Eu gostei, viu, Gustavo? Porque é um problema mesmo, cara. É um problema. Eu tenho aluno que o cara tá no escritório, ele tá de home, mas o escritório tem a cultura do presencial. Tipo, muita gente, a maioria no presencial e ele fica meio largado, né? Ele fica A gente largado. sofreu com isso, tá? A gente tinha, cara, Entendi. pandemia, a gente começou a expansão faz 3 anos, a gente sofreu com isso. Teve gente que foi, no meio da pandemia, trabalhar de home office e não voltou, porque tinha, não, para mim não faz mais sentido. Cara, aí a gente teve que olhar, parar e criar cultura. Criar a cultura do Anywhere. Então, por isso que eu te disse, hoje a gente tem uma equipe preparada para atender o time Anywhere. Não adianta eu olhar para o Bruno e dizer, não, Bruno, te vincula aqui na Argento e você vai participar do time, vamos pegar lá, do time dos Galácticos ou do time dos 300 e, cara, fica lá. Não, você participa do time Anywhere e esse time tem uma infraestrutura para te atender. Entendi. Aí muda o jogo. Isso muda o jogo. E ele tá lá, pergunta mesmo, ele tá lá de home, ele tem alguém pra trocar uma ideia, pra conversar, ele não tá delargado ali, né? Exatamente. Cara, para te ter uma Legal, ideia, o time do Anywhere tem diariamente reunião. entendi. Todo dia, um horário do dia, alguns dias é às 9, alguns dias é às 11, alguns dias é à 1 da tarde, tem reunião. Então, todo dia o time se fala, É, todo dia o time é como se estivesse no presencial. é bom porque, assim, eu acho, é bom o home office, né? Lógico que é gostoso, assim, ganha tempo, mas também a solidão do home office pega, né, cara? Você também, Muito, isso muito. pra quem às vezes tá assistindo que nunca trabalhou de home, cara, não é tão fácil ficar o dia inteiro sozinho olhando pra uma tela de computador. Então, eu acho Não. que
Eu acho que é bom. Enfim, entrei nessa questão, mas porque é uma pergunta que o pessoal faz bastante. E legal, dá até para trabalhar. Acho que dá também até para trabalhar de outro país, né, cara? Se alguém Cara, for a aí gente tem um gringo. assessor no time que mora na Alemanha. Que massa, que massa. Ele mora na Alemanha. E teve uma coisa muito legal que foi de dentro do time que a galera puxou, não foi uma iniciativa nossa. Foi até o Adailton que puxou. Abraço aí, Legal. Adailton, que é do Rio de Janeiro. Boa. Cara, eles puxaram que uma vez por semana eles fazem um happy hour virtual. Cara, tal horário a gente vai abrir um Zoom, um Meet aqui para bater papo. Happy hour virtual, velho. Cada um Tipo toma assim, seu chopp, cada um bebe o que quiser. e eu achei isso muito legal. Legal mesmo. Porque assim, é a hora deles se conhecerem, criarem afinidade, cara, trocarem ideias. E um dia a gente participou e eu disse, os caras vão estar falando só de assessoria. Que nada, cara. Falando de futebol, falando de vida. Aquele momento que a gente tem no escritório, às vezes depois do horário de trabalho, eles trouxeram para o Anywhere. Achei isso muito legal. Muito E foi legal, uma muito legal. iniciativa do time. Eu acho que isso é legal também. Pô, cara, legal, bacana mesmo. Achei inovador. Mas aí, só pra gente concluir, você estava falando um pouquinho do mercado, né, das perspectivas. Eu também acho que a gente está num momento, pelo menos agora, né, que quando esse vídeo está saindo, a gente está num momento forte de corte nos juros. Isso impacta bem positivamente o mercado, que eu acho que vai continuar, vai dar uma explosão muito grande. É mais ou menos por aí que você está vendo? Como que vocês enxergam, Gustavo? Cara, essa tua pergunta foi boa. Hoje mesmo a gente estava olhando para números, a gente estava num treinamento junto com a XP e a gente estava olhando para números. Cara, hoje é dia 11, né? Vamos lá. Cara, a gente hoje já captou o que normalmente, captação líquida, trazendo dinheiro do banco, trazendo dinheiro para ser trabalhado dentro da corretora. Cara, hoje, dia 11, a gente já captou esse mesmo, que estaria mais ou menos em torno ali do dia 18, 19, olhando para métricas. Então, ou seja, o quanto é o momento de hoje vir para uma corretora. Por quê? Cara, como você falou, caindo a taxa de juros, taxa Selic baixando, cara, o cliente vai voltar a investir na corretora, onde ele sabe que ele vai ser melhor atendido, onde ele sabe que ele vai ter um assessor assessorando realmente ele para ele ganhar grana para fazer um futuro. Hoje é o momento. Hoje o cliente está olhando de novo com bons olhos para o nosso mercado. Ele está olhando para a assessoria e eu tenho notado muito isso, tá? Inclusive conversando com alguns clientes, que eu acabo fazendo às vezes essa troca com alguns clientes de carteira maior lá da Argento, cara, eles estão olhando para esse ponto e vendo assim, ó, opa, hora de novo de apostar aqui e não no banco, tá? Então eu acho que isso ajudou muito. E uma coisa que é legal também, né, Bruno, a gente que está vinculado à XP, a gente que é credenciado à XP, hoje a gente é um dos escritórios que mais cresce na XP, na Expert do ano passado, lá ficou em quarto lugar em expansão. Ah, eu Cara, lembro. que acontece, Bruno? Vamos lá. A XP abriu um leque de oportunidades. Cara, até 2, 3 anos atrás, ser assessor era falar em renda fixa e renda variável. Hoje a XP já fala em PJ, hoje a XP já fala em previdência. Cara, XP passou a falar mais em seguros, XP hoje começa a falar em consórcio. Então, cara, abre um leque de oportunidades para o assessor ganhar dinheiro, só não ganha quem não trabalha. Só, cara, hoje o cara quer entrar na profissão e trabalhar 8 horas por dia, seja no presencial, seja no Anywhere, e conseguir trilhar a maratona, porque a gente sabe que a assessoria é uma maratona e não uma corrida de 100 metros, cara, em um ano ele vai estar ganhando acima de 8, 10k aí, certo. Por quê? Porque é o momento. Mas tem que pagar esse preço para acontecer. Cara, eu concordo, não poderia concordar mais, assim. E é engraçado que você falou, realmente, né? Pô, quando eu entrei na XP, lá em 2017, era, assim, o grande diferencial era ter renda fixa. Porque a XP falava assim, as corretoras só tinham renda variável, a gente trouxe renda fixa. Uau, era meio que isso, né? E agora, tipo, PJ esquece, cara, a gente nem falava de PJ, é, e agora já PJ tá. era coisa de banco. Era coisa de banco, a gente nem olhava. E agora realmente tá muito forte nisso, né? PJ, seguros. Para quem não entende a importância, pô, são coisas que nosso cliente precisa também.
Tipo, seu cliente ele vai, tipo, eu tenho seguro de vida, óbvio que eu tenho, tem que ter. Então, todo mundo vai ter, né? Se ele pode fazer através da assessoria também, por que não, né? Por que fazer às vezes com um gerente, com uma outra pessoa que não atende bem? Eu E vejo que hoje, talvez mais do que nunca, o conceito que a gente tem na Argentum, tá? A gente tem uma competência na Argentum chamada atender o cliente por completo com qualidade. Talvez ele nunca fez tanto sentido. Porque hoje, a gente costuma dizer que a gente é um escritório de soluções financeiras. A gente não é mais um escritório que trabalha renda variável. E eu uhum, tenho uma história muito engraçada. A minha esposa sempre lembra essa história, que quando a gente foi abrir a conta na época, na Argento, com o Paludo, que era meu amigo aí de longa data, a minha esposa estava saindo de um. A minha esposa é funcionária pública, e ela tá. estava saindo de um concurso público para outro. E aí ela recebeu como é que se diz assim, uma bolada lá que envolvia. E eu me lembro do Paludo olhando para nós naquele momento, há anos atrás, dizendo assim: não, esse dinheiro que tu fica no banco me dá só tipo 20% para operar na Para renda pôr na variável. bolsa. Sabe aquela coisa de, cara, era uma coisa assim, tipo, eu não sei o que fazer, eu não vou botar todo o teu dinheiro na bolsa. Então, era uma coisa assim, tipo, isso aqui nem existe para nós. E aí hoje, cara, o universo hoje, para um escritório que nem o nosso, conseguir atender o assessor com qualidade, eu preciso ter um cara especialista em renda fixa, renda variável, câmbio, PJ, seguros, crédito imobiliário, consórcio. Cara, olha o leque de oportunidades que abriu para quem está entrando agora no mercado, cara, exponencializar o mais rápido possível. Na tua época, quando tu entrou, como tu falou, renda fixa era um diferencial. É, Agora não. não, cara, é muito engraçado, boa essa história mesmo, né? E era bem assim. E assim, gente boa o seu amigo, né, o Pauludo, porque realmente não tinha o que oferecer de bom. A gente tinha também, cara. Eu olhava lá, pô, eu tenho renda variável, assim, que eu sou um diferencial. Hoje, se o cliente quiser, cara, Bruno, eu quero internacionalizar, eu quero mandar meu dinheiro para os Estados Unidos. Falou, cara, faz comigo, pô. É muito melhor fazer comigo. Eu entendo, a gente tem acesso, a gente tem os melhores ativos. Por que não, né? Da hora, legal essa visão, é verdade. Eu vejo que o Brasil está cada vez mais chegando perto do conceito que é realmente ser assessor. É o conceito do assessor americano, Do que é Financial realmente Advisor, cuidar o sim. patrimônio de quem você assessora. Eu acho que cada vez mais o assessor, hoje vinculado à XP, ele consegue olhar para uma pessoa de alta renda, de milionária, ou até o cara que está começando a investir e tem aonde alocar o recurso desse cara. Então, isso é uma coisa muito importante para quem está começando, nos ouvindo aqui, cara. Calma. Você não precisa começar hoje achando que o mês que vem você tem que ter uma lista de casamento com 3, 4, 5, 10 milionários. Não. Você precisa ensinar o maior número de pessoas possíveis a investir. E aí você vai dar certo. Então, é mudar um pouco até essa ótica, né? Antigamente, investir na bolsa era para quem tinha muito dinheiro. Cara, eu me lembro que existia até esse conceito, assim, quando eu entrei na Argento como cliente, eu lembro quando eu cheguei, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, eu estou investindo uma parte do meu dinheiro na XP. Cara, era quase que uma coisa assim, nossa, Pirâmide! Achavam que era pirâmide. pirâmide, mas a XP é de não sei quem. Era umas coisas assim, sabe? Tipo, nossa, mas quem investe na XP tem muito dinheiro. Ah, sim, também. Era muito engraçado isso, Coisa de cara. E rico, é hoje a gente verdade. nota que se popularizou se investir. Né? Eu acho que isso é uma coisa hoje bem importante. Legal. É muito isso. Legal essa visão. E eu queria falar um pouquinho de performance para a gente chegando perto aqui do nosso fim, né? Porque, pô, meu trabalho aqui é trabalhar a prospecção dos assessores. A gente estava até falando um pouquinho disso no começo, mas eu queria ouvir de você. O que que é um assessor assim que capta uma captação assim de investimentos? Vamos falar. O que que é um assessor que Ah, capta, tá começando, tá legal? Não, um cara mais sênior que capta bem. O que que você enxerga de valores? Mais ou boa, menos. boa. Cara, vamos lá, tá? Hoje, a gente tem até isso bem desenhado dentro da Argentum, tá? Cara, os primeiros 6 meses, para você dar certo da profissão, você tem que ter uma média de CAP mínima de, vamos colocar aí, de 300 a 500 mil. Por quê? Porque é onde você vai começar a pegar tração. Então, você é um assessor júnior, você vai ter que trabalhar aí 8 a 10 horas por dia para pegar tração.
Se você botar isso como meta do mês, vai vir um outlier no meio desse negócio e você vai captar um cliente de 1 milha, vai aparecer um cliente de 2 milhas. E isso só acontece com quem coloca a performance de fazer muito. O assessor que fica esperando o cliente do 1 milhão não consegue. O cara que começa a trabalhar, do nada surge o cliente. Por quê? Porque uma hora vem. Exato. O assessor pleno, que para nós a gente considera na Argento, o cara que tem mais de 1 ano de mercado, ou seja, tem aí mais de 1 ano, em torno, vamos botar aí, tá? Mais de 10, 12 milhões de carteira, ele precisa ter mensalmente CAP de 1 milhão, 1,5 milhão. Por quê? Porque é aí que ele vai criar o IOC dele para fazer esse negócio dar certo. Então aí ele vai fazer o negócio dele acontecer. Por quê? Crescer o bolo, o quanto esse negócio vai começar a se tornar rentável. E por último, cara, eu vejo que hoje um assessor sênior, que nem a gente tem hoje no escritório, lá em torno de 10 a 12 pessoas já realmente com carteiras próximas a 100 milhões, ele tem que captar, de média, acima de 2, 2,5. Por quê? Porque a carteira dele está tão grande, ele vai perder custódia todo mês. Porque tem o cliente que tira para comprar um carro, tem, cara, número da XP, tá? Estamos falando aí que o cara perde 1,5 a 2% da carteira mensal. Então, tu tem que repor isso e crescer. Então, vamos lá. Quando tu é júnior, trabalhar acima de 500 mil. Quando tu é pleno, perto de 1 milhão. Quando tu vira sênior, perto de 2. É, esse olhar. Cara, assim, pra mim é exatamente isso. É legal porque, pô, eu enxergo exatamente a mesma coisa. Realmente, quando você monta a base, tem saída. Não é porque o cara é ruim, é porque o cliente compra o carro. Um compra carro, outro compra um terreno, outro compra apartamento pro filho que mudou de cidade, mudou de país. É o normal. E assim, até meu objetivo com os alunos, né? Até ter a plaquinha, que é captar 2 milhões no mês, né? Porque realmente é o que eu acho que, assim, cara, na minha visão, quando o assessor capta 2 no mês é rompeu a barreira. Ele tá bem assim, né? Não sei. Óbvio que ele vai construir na base, ele vai chegar a volumes maiores, mas não é, é um sênior, né? Como você disse, realmente é um assessor sênior, Ó, assim, e agora ele já dominou a parada. e eu vou te elogiar, tá, Bruno? Tem uma galera nossa que faz o curso aí contigo, Espartano, eu vou te contar uma coisa. É, Vou citar o nome dele aqui. Ricardo. Ricardo Ricardo, mês Todeschini. passado, deu quase 2, tá? Ricardo, mês Ó, passado, quase ganhou deu a quase plaquinha 2. então. E o Ricardo tá no mercado a. Cara, ele entrou na Argento, acho que novembro, dezembro. 6 Cara, meses, ele veio do bom, PNP da XP. bom. Cara, eu falando em 6 meses, o Ricardo já tá batendo aí um IOC alto. E o Ricardo, mês passado, deu quase 2. Então, tipo assim, estamos falando um cara com 5 meses, 6 de mercado dentro do escritório. O Massa. Ricardo era ex-militar, estava em outra profissão, enfim. Transição Cara, de carreira, né? trocou de carreira e já começa a performar e exponencializar uma carreira interessante. E o Ricardo aí, cara, se esse mês a gente brincar, o Ricardo bate o acima de 2. Boa, Então, boa. Aí eu vou mandar a fazer. plaquinha pra ele. Legal. Pô, é esse olhar. E com a visão aí que você tem, com, pô, 200 assessores, 200 pessoas no time, quais são os caras, assim, claro que tempo também conta, mas quais são os diferenciais, o Gustavo? O que os melhores assessores têm, né? Às vezes o cara tá começando também e ele é bom. Né? O que você acha que o cara bom tem que quem, sei lá, poderia ser melhor não tem? Enfim, o que você acha que é importante aí nesse Boa. jogo de captação, de assessoria? Cara, para mim, se eu fosse dar. Eu ia dizer mas eu vou botar 2 critérios para mim são fundamentais. Um, gostar de pessoas. E outro, gostar de ser comercial. A assessoria hoje é gostar de falar com pessoas, de falar com investimentos, falar sobre investimentos, conversar com pessoas sobre esse foco. E assim, ó, não é tipo assim, hoje eu vou prospectar. A gente costuma brincar que quem dá certo na Argento e quem dá certo no mercado é 24/7. Cara, não precisa você sair na rua aí dizendo, quer investir, pergunte-me como. Não, mas você vai no churrasco da família e toca no assunto. Cria interesse. Cria Uhum. as pessoas olharem para você e assim, nossa, que interessante que esse cara falou. E não aquele cara interessado, aquela coisa. Não. Como é que você vai criando corpo? Então, hoje, para mim, vira o jogo.
gostar de pessoas, gostar de se comunicar, gostar de estar com gente, gostar de, como você mesmo usa o exemplo, né, cara? Vai fazer happy hour, cara, vai fumar charuto, cara, vai jogar beach tênis que tá na moda, cara, descobre no teu condomínio um grupo de futebol e vai lá, cara, captação, e o termo é, tá, vamos lá, captação ativa, mas captação ativa não significa ser o chato ativo, Boa. Uhum. né? Então, como é que você capta de uma forma saudável? E aí dá certo. E aí dá certo. É porque meio que a gente tem que jogar uma isca, né? Você fala. Se você chega pra pessoa, às vezes, né, do relacionamento e vamos investir, vamos investir, vamos investir, a pessoa dá um passo pra trás. Não que não possa chamar, mas às vezes se você cita investimentos, ela normalmente ela pergunta: "Ah, como é que funciona?", tal, aí você vai envolvendo ela. Realmente, cara, o Eu, risco de ser o chato é muito grande, né? Tem gente que erra por ser o chato dos investimentos. eu gosto de dizer que o bom assessor ele tem que ser interessante e não interessado. Isso aí. Sabe? Tem aquele cara que tu nota que ele quer te vender algo. Tu vai Sim, fugir. sim, Cara, vai. é psicologicamente falando, quando tu nota que alguém está querendo te vender, tu foge. Ponto. A psicologia prova isso, existem estudos falando sobre isso, que quando tu nota que alguém está querendo te vender, a tua tendência é não comprar. É o primeiro choque que tu tem. Porque tu não estava com desejo de compra daquilo. Ninguém acorda de manhã pensando, olha, preciso ser assessorado. Ninguém acorda. Mas agora, se tu cria um interesse na pessoa, cara, que interessante que aquele cara me falou aquele dia. Eu vou ouvir mais dele. Aí você se tornou interessante. Perfeito, perfeito. Muito legal. Ah, doutor, muito bom. Obrigado pela contribuição. É, eu acho que é isso. Eu acho que foi muito elucidativo, trouxe vários pontos interessantes, trouxe uma visão bem diferenciada do mercado, trouxe alguns parâmetros que vocês têm aí sobre prospecção que eu acho que vai ajudar bastante todos os assessores. Vai ajudar bastante quem está começando, quem já está no mercado também. Acho que teve uma ideia bem legal. Importante, quem quiser trabalhar aí com vocês, poxa, hoje, né, vocês fazem uma expansão bem legal. Ter algum contato? Como é que te acha aí? Posso deixar aqui na descrição? Como é que Por chega até favor, vocês? por favor, Bruno, pode colocar aí no vídeo, pode jogar no chat ali depois para a galera também. Meu e-mail, tá? É gustavo@artfinancial.com.br. Meu telefone é 51981510809. No LinkedIn, Gustavo Pereira, cara, Argento. Dá um jeito que tu vai nos achar. Em última, Gustavo, não consegui decorar teu telefone, não consegui decorar teu e-mail, não te achei no LinkedIn. Cara, manda uma mensagem pro Bruno, que o Bruno manda meu contato na hora e a gente tá junto aí para bater um papo. Ó, só não tem oportunidade de entrar no mercado quem não quer, gente. Concordo. Vocês liberam curso da Ancord, né? Gratuito, curso da O Ancord curso da Ancor gratuito. Tem que ter gratuito. porque é obrigatório, né, gente? Não pode entrar sem ter. Para algumas vagas até tem, né, Gustavo? Mas o forte para ser assessor é a Ancord. Mas eles liberam também aí um curso gratuito para Ancord, só pedir para o Gustavo. Para ser assessor Ancor, eu, como brinquei ali no começo que não tenho assessor, a Ancor é porque eu não sou assessor, né? Eu sou responsável pela área de cultura e performance do escritório, pela área de expansão. Então, essa área não precisa de Ancor. O resto do time precisa até para trabalhar em mesa de renda variável, mesa de renda fixa, qualquer outra área. E, claro, seguros também não precisa, mas, cara, via de regra, para ser assessor, precisa da Ancor e a gente hoje fornece parceria aí com um parceiro nosso, o curso de formação para Ancor. Isso aí. Brunão, não sei se era isso, não sei se eu cheguei no que tu queria. Mais uma vez, prazer enorme estar aqui contigo. Muito obrigado, viu, Gustavo? Galera, vamos agradecer a participação do Gustavo aqui embaixo, vamos dar um agradecimento para ele. E, de novo, muito obrigado. Volte mais vezes aqui para a gente bater um papo. Cara, minha agenda está à disposição. Quando tu precisar, conta comigo. Valeu.